eu vou ganhar. Não sei, se bem que o Alisson, ele tá com umas aí, o Alisson, meu irmão camarada lá, ele tá com umas piadas, talvez ele consiga me superar. Mas vai dar empate, hein? A briga é feia, o embate é pesado entre eu e o Alisson. Então eu sei que vai ficar, e se for piada, né? Se for piada, agora se for meme na internet, aí eu acho que o Alisson ganha de mim, que o bicho ele já é o próprio meme. Ih, tá gravando, hein? Depois o Alisson vai ver. Alisson, meu camarada, abração para você, grande servo do Deus Altíssimo. Muito bem. Senhores, vamos lá? Podemos mais algum comentário? Não? Joia? Vocês estão vendo a minha tela? Uma pergunta. Senhor. Então, essa atividade agora da semana passada, ela era avaliativa ou só de frequência? Não, valia 1 ponto. 1 ponto no bimestre que vale 10, né? Então, o nosso bimestre, primeiro bimestre vale 10 pontos, como os demais, óbvio, né? E valia 1 ponto em 10. Essa semana, eu vou colocar hoje ainda no sistema uma outra atividade avaliativa que vale também mais 1 ponto. Ok? Além da frequência. Joia, você não está seguindo o seu PAPR, né? Tô, só que eu fiz uma revisão, Thaís. Boa pergunta. Eu fiz uma revisão, eu vou substituir no sistema. O PAPR vai ficar na primeira aula do curso lá. Eu devo fazer uma substituição do PAPR, porque eu mudei um pouquinho o meu planejamento com relação à ordem das aulas. Talvez você já tenha percebido isso, né, na hora que você lê lá. Mas eu estou seguindo, sim, a rigor o PAPR. Como eu mexi em alguma coisinha, eu vou substituir lá para vocês. Pode ser? Pode sim, obrigada. Bem lembrado aí, tá? O PAPR, pessoal, é uma ótima ferramenta para vocês acompanharem aí o planejamento e o andamento do conteúdo da disciplina, tá? Então, fiquem à vontade para usar o PAPR, me questionar, sugerir, enfim, beleza? Miguel, fala aí, Miguel. Quando sai o resultado lá da atividade lá, você mandou para nós? Quando vai sair? Sei lá, cara, agosto de Deus. Brincadeira. Brincadeira, Miguel. Não sei, cara, assim, essa é rápida, eu acho que é rápido de corrigir. Deve ser ao longo dessa semana, tá? Eu tento, quando são questões fechadas, a gente tenta passar um pente fino ao longo da semana seguinte. Se encerra hoje, se eu não me engano, não é isso? Encerra hoje ou amanhã. Hoje, se eu não me engano, às vezes... Oi? Eu acho que é hoje. Hoje, então, eu vou tentar manter sempre assim, ao longo da semana, encerrou hoje, até domingo, colocar a correção. A não ser quando for um trabalho mais complexo, for algumas questões que eu tenha, demande mais tempo para correção, mas como é o caso dessa primeira avaliação, eu acredito que até disponível, beleza, Miguel? E aí, pessoal, vocês tendo dúvidas na solução, na resposta, em qualquer situação dessa, por favor, me perguntem, joga lá no grupo, às vezes um colega ajuda o outro, né, e eu complemento a resposta, se houver necessidade, tá? Então, não deixem de trabalhar de forma colaborativa. Fechou a atividade, não entendeu muito bem, só não pode durante a atividade, quando ela é avaliativa, né? Esse tipo de discussão no grupo, eu acho que a gente tem que evitar. Embora vocês possam conversar entre si, fora, né, do grupo, isso acontece, e é saudável que aconteça quando todo mundo consegue entender e aprender, já falei sobre isso, né? Mas acabou, fechou, tendo dúvida ainda, permanecer na dúvida, não fiquem, esclareçam comigo. Terei o maior prazer em ajudá-los, beleza? Podem me solicitar. Para contar piada nerd também pode. E falar do Flusão campeão também. Joia? Mais dúvidas? Sem dúvidas? Estão vendo a minha tela cheia? Algum comentário mais, não? Vamos seguir em frente, estamos gravando então, né, pessoal? Oficialmente, boa tarde aí a todos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, que seja aí de frutos, de bênçãos e de muito estudo, de muito trabalho para todos nós, inclusive, né, estendendo aí esse meu pedido a todos os familiares também, onde vocês acabam inseridos, né, e vez ou outra, como acontece aqui em casa, a gente acaba participando, escutando as aulas dos meus filhos, né, ou seja, o que está acontecendo. Então, a gente acaba invadindo, mesmo sem querer, o ambiente de vocês aí residencial. Tá? Então, peço licença, peço perdão por alguma brincadeira, talvez sem graça. Nunca será meu objetivo ofender ninguém, muito pelo contrário. Né? A ideia é a gente trazer um clima aí bacana, descontraído, para levar o conhecimento de uma forma mais tranquila, porque a eletromarketing pode ser muito chato, muito difícil, ou a gente pode tentar transformá-lo em algo bacana para as nossas vidas, beleza? Então vamos lá, nós falamos na aula passada sobre os processos de eletrização, né?
Se a gente tentar recordar, não sei se vocês vão saber dizer aí o que é a eletrização, quais são os 3 processos, quem quiser colocar no chat, por gentileza, e quais os processos que nós vimos na última aula, né? Nós vimos aí na última aula o processo de atrito, foi o primeiro, contato, nós vimos também, e hoje nós vamos falar da eletrização por indução, ok? Você quer que coloque no chat? Oi? Quer que coloque no chat que você falou? Sim, por favor, podem escrevendo aí, o que vocês querem comentar sobre a aula e tal. Tô vendo que o pai tá on, sim, o pai tá on. Quem que é o pai? Não sou pai de ninguém não, hein, cara? O senhor ainda não tinha passado a eletrização por indução, não? Eu jurei que o senhor já tinha passado essa aula. Não, ele deixou para essa aula de agora. Ele passou só as outras 2. Se eu não me engano, a gravação da última aula, nós terminamos falando da eletrização por contato, por indução. Eu ainda não via comentado. Tá? Se você chegou a estudar os slides, ou Em? Chegou ou não? Quem que perguntou? Foi Thaís. Foi a tribo elétrica. Você chegou Eu estudei por slide, mas antes de responder o questionário do senhor, eu também dei uma estudadinha por um canal que eu achei na internet, que explica do mesmo jeito que o senhor explica. Eu acho que eu devo ter ido um pouquinho além. Ótimo. Não, beleza. É bom que você vai me ajudar aqui. Pode ser? Posso tentar. Não espero muita coisa. Fique esperto aí e contribua com o que você julgar necessário dos seus estudos. Pode ser? Vou chamar vocês de tribo elétrica. Pode? Sim ou não? Pode ser, Thaís? Você pode ser a tribo elétrica da turma ou não? Pode. Estou perguntando, porque às vezes alguém pode se sentir chateado com uma brincadeira, e o objetivo não é esse não, tá, pessoal? É trazer aí, como eu disse. Mas enfim, vamos lá. Agora nós falamos atrito, e é importante lembrar o que quando a gente fala de atrito? Né? Lembra do cravo brigou com a rosa. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Que conversa é essa? Na hora que acontece o atrito, 2 corpos inicialmente neutros, eles saem um positivo, um negativo. Quem sai positivo, quem sai negativo mesmo? Quem se lembra? De acordo com quem? Com a Tatá. Né? Então, de acordo com a Thaísa, um sai positivo, o outro sai negativo, que é a série triboelétrica. Bacana? Estão lembrados disso? Show! Depois nós passamos para a eletrização por contato. E aí agora não há mais o atrito, não há mais ali, né, o esfrega-esfrega, há só o contato. Só de encostar já acontece transferência de cargas elétricas. Porém, pessoal, a gente falou no contato que para isso acontecer, um dos objetos tem que estar com uma carga inicial. Se eu tenho um neutro com outro neutro e eu encosto neutro com neutro, não vai acontecer nada. Vai ser um filme mais sem graça que tem, né, na Netflix. É um filme que não vai acontecer nada. Totalmente parado. Quem gosta de ação, ou vai preferir o atrito, ou vai preferir a indução. Né? Porque o contato é xaropão mesmo. Encostou lá, um tem que estar já previamente eletrizado. Aí sim, se um ou os dois possuem carga inicial e eu encosto, aí lembra do filme do contato, é o casamento com separação total de bens. Então, atrito, cravo brigou com a rosa. Contato, separação total de bens. Que conversa é essa? Bom, separação total de bens, eu somo tudo que um tem, incluindo as suas dívidas, se for o caso, com tudo que o outro tem, incluindo os seus débitos, se for o caso, junto, encosto, misturo tudo, vira um bem bolado único, e na hora que eu separo, cada um sai com a metade. Sai com dinheiro no bolso, se for o caso, ou sai devendo também. Mas os dois vão sair devendo, ou os dois vão sair ganhando. Né? Então, no contato, eu tenho que ter pelo menos um dos dois eletrizado, e na hora que eu faço a separação, os dois saem com o mesmo sinal. Guardem isso. Contato, os dois separam com o mesmo sinal. E agora, por último, e talvez aí o mais emocionante, seja a eletrização por indução. Ok? Alguma dúvida tem aí? Podemos avançar agora na indução? Conseguiram refrescar um pouco a memória aí com relação aos processos de eletrização? Por que eu estou falando isso? Né? Você sempre pergunta, por que você está explicando isso? Ora, porque só através dessas 3 formas que eu consigo pegar um objeto que está isolado da Terra e dos demais ao seu redor, óbvio, né? Eu consigo levar carga elétrica para ele. Eu consigo eletrizar um objeto de uma dessas 3 formas. Se ele estiver em contato com a Terra, esse excesso de carga
positiva ou negativa, ela vai ser neutralizada pela Terra. Né? Assim que a gente estudou até aqui. Então, olha quanta bagagem vocês já adquiriram até o momento. Bacana? Dúvidas? Sem dúvidas? Então, vamos lá. Vamos seguir agora, então, com a eletrização por indução. O que é isso, pessoal? Esse terceiro processo, deixa eu colocar o laser aqui, quem estiver fazendo um resumo, e eu peço que façam um resumo, anotem algumas coisas que eu falo, né? É importante, façam um desenho, rabisquem. Nós temos aqui 2 objetos, A e B, né? Poderia ser outros nomes, tanto faz. A é o indutor, guardem esse nome. O B é o induzido. Por quê, pessoal? Eu vou ter sempre, quando tem a eletrização por indução, eu sempre tenho um corpo indutor que vai induzir cargas elétricas num outro objeto que a gente chama de induzido, que vai receber essas cargas elétricas. Então, olha que interessante. Tem um indutor, tem um induzido. Tá? E aqui, no processo de eletrização por indução, vocês vão ver que, digamos assim, é um processo, guardem isso, Wi-Fi. Né? O que é Wi-Fi? Wi-Fi você precisa ter um cabo conectado, precisa ter um fio conectado para acontecer a transmissão Wi-Fi. A transmissão Wi-Fi é o quê? Sem contato, pelo ar. Aqui, o conceito óbvio, né? Que não é tecnicamente Wi-Fi, é um processo, é um fenômeno da natureza, né, que acontece só por aproximar. Né? O Wi-Fi é uma brincadeira que eu faço para tentar fixar o conhecimento em todos vocês. Claro que o Wi-Fi, a transmissão de sinais e dados, é uma tecnologia, né, que envolve esses princípios nossos aqui, que vocês estão aprendendo, mas bem mais sofisticado. Né? Mas vamos por partes. Vamos aprender aqui primeiro o Wi-Fi da indução e brevemente vocês já estarão fazendo transmissão aí, Wi-Fi 4G, 5G, seja lá o que for, né? Beleza? Bom, olha só, na hora que o indutor, ele chega próximo de um objeto neutro, o indutor, pessoal, ele tem que estar positivo ou negativo, tá? Então, ele tem que estar carregado previamente, assim como no contato, ok? E aí, eu vou fazer uma brincadeira aqui, não levem a mal, mas só para vocês guardarem também. Eu costumo falar que o indutor seria como um galã do cinema lá, não sei nem sei quem é o galã hoje do cinema, que está fazendo sucesso. É Brad Pitt, não sei, né? Me corrija. Leonardo DiCaprio, esse Titanic não é meio antigo, não? É, meio antigo, né, velho? Ela é velhinha, né? Ela é velhinha. Né? É da minha época, hein? Mas tá bom. O Leonardo DiCaprio, que é o indutor, ele é o sedutor, normalmente é assim lá no Titanic. Vamos pegar o Titanic como exemplo aqui então, né? Não sei se vocês assistiram. O indutor, ele tem ali alguns predicados, tem ali algumas coisas que ele tá aqui no caso que ele está positivo, tem cargas a mais, tem algo além, tem algo a mais, que ele é o indutor, ele é o sedutor. E na hora que ele se aproxima de um objeto neutro, a gente chama que ele é um induzido, ou ele vai ser seduzido, né? Então, nós temos o sedutor e tem aquele elemento sedutor e nós temos um elemento que será seduzido. Um faz a ação, o outro recebe a ação da indução. Então, o indutor ou o sedutor aqui é aquele que faz a ação de induzir. O induzido é aquele que recebe a ação da indução. Entenderam? Então, você está lá neutro, quietinho no seu canto lá. Como é que chamava a mulher lá do DiCaprio lá no Titanic? Alguém lembra? Como é que chamava aquela namorada dele? Rose. Hã? A Rose. Luizy? Rose. Me ajuda aí, Filipão. Rose, com R. Rose, só que é em inglês, então é Rose. Rose, agora sim, gostei da pronúncia aí. Rose, isso aí, então eu não lembrava mais. Felipe vai perder o emprego. Oi? Felipe vai perder o emprego. Desse jeito aí, né? Isso Mas aí, então motivo. a Rose tá aqui, ó, lá no mastro, lá do navio, não sei, naquela ponta lá, não sei como é que chama do navio, lá, quietinha lá, pensando na morte da bezerra, totalmente alienada do que tá acontecendo, neutra, tá lá, ó, né? Aí chega lá o Leonardo DiCaprio, só de aproximar, na hora que ela fita os olhos com os olhos dele, acontece, né? Como é que chama hoje em dia? Aquela química, aquele match, sei lá, aconteceu algum trem lá, e aí, como ele tá positivo, na hora que ela vê, só dela ver, né, cruzar os olhos ali, dele aproximar, sentir ali o perfume dele, se é que naquela época eles usavam, acho que usavam, né?
E o que acontece aqui no induzido? Eu vou ter os negativos de um lado e eu vou ter os positivos do outro. Por quê? O corpo está neutro. O número de elétrons é igual ao número de prótons. Mas na hora que um corpo é positivo, um objeto eletrizado, positivamente se aproxima, naturalmente, pessoal, embora seja igual ao número de elétrons, igual ao número de prótons, os elétrons vão para essa camada aqui mais próxima, mais externa, e há uma separação de cargas. Né? E eu fico com metade do objeto mais à direita aqui positivo e aqui à esquerda mais negativo. Por quê? Porque nós vimos que o positivo atrai o quê? Negativo. E da mesma forma que o positivo atrai o negativo, ele repele o positivo. Não sei se eu falei certo. Da mesma forma que o positivo atrai o negativo, ele repele os outros positivos. Então, naturalmente, num corpo neutro, se eu contar os elétrons aqui, é igual ao número de prótons, mas quando chega um indutor, eu tenho essa separação de cargas, porque eu tenho atração aqui, eu tenho repulsão do positivo com positivo. Então, há uma separação de cargas, especialmente se esse objeto for um objeto que metálico. Né? O objeto metálico, ele é muito suscetível à movimentação de cargas para um lado, para o outro, espalhamento de cargas em toda a sua superfície e tudo mais, né? Então, o objeto metálico, ele sofre muita indução. Guarda o que eu estou dizendo, porque daqui a pouco eu chego, quando cai um raio, né? Próximo, às vezes o raio não cai na sua casa. Às vezes ele não cai nem perto da sua casa, ele cai a 1 quilômetro de distância. Só que a indução é tão grande desse raio, a energia, as cargas elétricas são tão intensas que saem da nuvem e atingem o solo, que todo ali ao redor, e ele tem passando ali um poste, uma fiação da rede da CEMIG ali perto, ela vai, como tudo é metálico, a indução vai ser tamanha que vai induzir a uma alta tensão até chegar na tomada da sua casa e queimar a sua televisão, que às vezes está a 500 metros de distância da onde cai um raio. Olha que loucura, né? Isso é indução. Nós vamos continuar explicando aqui. Bom, por hora, o que nós falamos aqui? Eu tenho aqui um positivo, aqui esse lado fica mais negativo, esse lado fica mais positivo. Não mudou nada. Esse corpo, o B, continua neutro. Ele até já está começando a ficar seduzido pelo sedutor lá, pelo indutor, mas ele continua neutro, nada mudou. E aí, no próximo passo, o que eu vou fazer? A indução precisa disso. Eu tenho aqui um ponto de contato com a Terra. Se eu não tiver esse ponto de contato com a Terra, esse corpo vai continuar neutro. Ele não vai, apesar dele estar arrepiado para um lado, né, e arrepiado para o outro, ele está arrepiado, o coração já começou a palpitar, né, os olhos cresceram, já mudou a fisionomia, né, já acertou o corpo e tudo, mas ainda continua neutro. Na hora que eu faço uma conexão com Terra, o que acontece? Nós vimos isso a nível atômico lá atrás. Na hora que eu conecto com a Terra, senhores, vai sair um monte de carga negativa aqui da Terra para neutralizar esse positivo aqui, ó. Olha que loucura. Olha o que é a física, o que é a ciência, né? O que é o fenômeno da natureza. Pô, esses negativos aqui, eles estão doidos para ser neutralizados, porque tem um indutor aqui, ó, que está chegando cada vez mais perto dele, ele quer manter bastante distância dele. E esse negativo, ao contrário, ele já está preso a esse positivo, já está encantado por esse positivo. Ele já está doidinho para pular de galho em galho até chegar lá, né? Está doidinho para abandonar o B e pular para o A. Por quê? O A está muito positivo. O A está irresistível, né? O A está lá irresistivelmente ali, e esses negativos querem pular para lá. Só que não tem um fio, não tem um contato, né? Não teve atrito, não teve contato. O negativo não conseguiu pular ainda. Está doidinho para pular a cerca, mas ainda não pulou. E esses negativos, esses positivos desse lado vão ser neutralizados por elétrons que vão subir da Terra para neutralizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confere, por favor, para mim. Eu tenho 7 prótons a mais aqui, né, nesse caso. Iriam subir 7 elétrons da Terra para neutralizar essa banda aqui, ó. Por que só essa banda? Porque esses 7 prótons vão encontrar 7 elétrons vindo da Terra para os satisfazerem. Para chegar lá, cada um grudar num e ficar tudo por isso mesmo. Esses negativos aqui, a Terra não se mete com eles, porque eles já estão arranjados com esses mais aqui, ó. Eles já estão comprometidos com o excesso de positivo do indutor.
Gente, que loucura, né? Que coisa fantástica. Então, olha só, esse negativo aqui, de certa forma, já há um compromisso. Um já mandou mensagem lá no zap do outro, falando assim, opa, você já é meu, e eu sou seu ali, ó. Então, esse casamento aqui já está meio que estabelecido. Esses camaradas sobrou. Está sobrando. E se está sobrando, a Terra tem o maior prazer em fornecer tudo que está sobrando, tudo que está faltando. Então, o que a Terra entende? Que esses negativos estão compromissados com tanto de positivo que tem no indutor. Já esses positivos estão sobrando na Night, né? E aí ela vai mandar elétrons lá para neutralizar esse positivo. Até aí alguma dúvida? Podem me interromper à vontade, sim. Então, no caso, a Terra ela entende que os elétrons do induzido, aí, eles estão sendo mais atraídos pelo indutor do que pelos próprios prótons do induzido? Exatamente. Por que isso? Porque aqui, Hugo, ó, o indutor é um Leonardo DiCaprio, cara, né? Não, não é um mero mortal. Pô, é o Léo DiCaprio. E aí ele é muito mais interessante do que os positivos que estão no próprio B. Quando eu quero dizer isso, Léo, entenda que eu quero dizer o seguinte, que o indutor ele tem tanto excesso de positivo, né, que ele se tornou, imagina que eu tenho aqui 7 positivos, aqui eu tenho 21 prótons, por exemplo. Esses elétrons vai ser muito mais atraído pelos 21 prótons que estão sobrando no A do que os 7 prótons que estão aqui no B. Você consegue entender isso? Mas é simplesmente por causa da quantidade de prótons? É simplesmente pela quantidade de carga elétrica do indutor. Entende? Quanto mais carregado tiver o indutor, mais elétrons ele consegue fazer compromisso no B. Então, se o indutor for fraco, fala um ator meia boca aí, né? Sei lá, se for um indutor mais ou menos, poucos elétrons vão querer ir para o A, vão se comprometer com o A. Agora, se for um Leonardo DiCaprio, se for muitos coulombs, muito carregado, muitos elétrons vão se comprometer. Isso quer dizer, Hugo, que a indução, ela não é sempre igual. Ela depende muito de quem? Depende muito do indutor. Quem é esse indutor? É um Leonardo DiCaprio ou é um Zé Ruela? Ô, professor, Senhor. Mas e se ele estiver muito carregado negativamente? Aí já eu mudo o exemplo, pode ser? Boa pergunta, Kim. Tá? Faz todo sentido e nós vamos analisar isso também, beleza? Então, por enquanto aqui, o indutor é o para ir, né, fazer a média com as meninas, é o Leonardo DiCaprio, é macho, ok? Daqui a pouco, você fala assim, e se for a Rose, o indutor, ou se for, quem que é uma galã de cinema hoje em dia? Nem sei, já estou por fora desses trem. Professor, Oi? no exemplo de ator meia boca, a gente pode colocar o Nicolas Cage? Pode, mas quem tá meio velho já, né? Não, é porque os papéis dele eram meio... Isso. Bacana. Não, bom, vamos supor. Então, beleza, tem o Nicolas Cage lá, apesar, né, de comigo me funcionar, porque eu gosto mais do Nicolas Cage, que fazia aqueles filmes lá de tiro e bomba, né, do que o Leonardo DiCaprio. Mas, analisando o universo aí feminino, vamos pegar o Nicolas Cage, que ele, por exemplo, ele conseguiria firmar compromisso com 5 elétrons só, porque é o Nicolas Cage, não é nenhum Leonardo DiCaprio. Aí, se o indutor agora for substituído pelo Léo DiCaprio, aí agora, ao invés de 5, ele vai pegar todos do B. Né? A mulherada gritando, eu quero, né? Aquela maluquice lá, eu quero ir pro barco do Titanic, afundar com ele. Elas não exageram assim, eu afundo com ele, não quero nem saber. Por quê? Porque o cara é muito indutor. Então, claro que o processo de indução depende de quem é o indutor. E depende de quem é o induzido também. Às vezes o induzido é muito carente, né? E aí qualquer um que chega, ele vai. Então, quer dizer, percebam que, quando eu estou falando isso, pessoal, vamos trazer para a nossa área. Se é um raio, olha só, cai um raio, uma descarga elétrica da nuvem para o solo. Não tem indutor mais potente do que esse. É um indutor Power Mega Ultra Blaster, né? É um raio, uma descarga elétrica. Tudo que tiver ao redor de uma descarga elétrica vai ser impactado. É o Leonardo DiCaprio da eletricidade, seria o raio, entendeu? E aí, agora, vamos imaginar agora que não é um raio, é uma linha de transmissão de 500 mil volts. Uma linha de transmissão que está passando perto da minha casa. Ela pode provocar alguma indução?
Certamente que sim. Entenderam? Mas não é um raio, não é o Leonardo. Entenderam? Então, não sei se vocês estão conseguindo perceber onde eu quero chegar com esses exemplos malucos, né? Eles vão perceber que o processo de indução, assim como o atrito, assim como o contato também, depende de muito quem é o indutor e de quem é o induzido. Por enquanto, eu posso dizer que chegou aqui um camarada bem positivo que conseguiu firmar compromisso com bastantes elétrons aqui do B. E os que ficaram sobrando aqui, né, os maridos que perderam as suas esposas para o indutor, eles vão ser recompensados pela Terra, na hora que eu faço uma conexão com a Terra. E a Terra fornece novas esposas para esses maridos abandonados, coitados. Só que, se eu continuar a história, vai chegar uma hora que eu vou cortar a relação com a Terra, eu desconecto com a Terra. Porque se eu permanecer aterrado, né, enquanto eu estiver aterrado, ali vai ter um equilíbrio da Terra com o corpo B. Agora eu vou cortar aqui, ó, olha a tesourinha aqui, ó. Cortei a ligação com a Terra. Não só isso, eu vou cortar a ligação com a Terra e o indutor vai embora. Né? Ele é bonitinho, mas ele é ordinário. Né? Ele deixou a mulherada louca e foi embora. Foi embora e não quis compromisso. Então ele iludiu a mulherada, foi por isso. Isso, ele iludiu lá. É um ator de cinema, né, cara? O cara tá acostumado com isso. Foi embora. O que vai restar no corpo B? Então perceba, todos os positivos que eu tinha desse meu lado direito aqui, a Terra neutralizou. Tirei a Terra fora. Professor, por que você tirou a Terra fora? Né? Porque se eu permanecer aterrado e o indutor foi embora, deixou saudade, esse monte de negativo aqui vai para onde, vocês acham? Eles vão voltar para a Terra. Vai para a Terra, vai voltar para a Terra. Entenderam? Então, olha só, vocês estão conseguindo raciocinar elétrica. Show, plus. Não, show, plus. Ó, plus, língua no céu da boca. Não é isso, Felipe? Meu assessor aí. Show, plus. Então, olha só. Se eu mantiver o contato com a Terra, na hora que o indutor for embora, os negativos vão voltar para a Terra. E o B vai permanecer, continuar neutro. Só que o que nós observamos é que antes de eu cortar o fio Terra, o indutor está ali presente. Com o indutor ainda perto, presente, não foi embora, não. Eu corto o fio com a Terra. Depois que o indutor vai embora. Então, primeiro eu corto a relação com a Terra, depois o indutor vai embora. Se o indutor for embora e eu já não tenho mais o contato com a Terra, para onde que esses menos aqui vão, pessoal? Eles têm para onde ir? O Titanic, né? Sinto muito informar aí, o Titanic zarpou, foi embora, afundou. Esses negativos não tem como entrar no Titanic. O indutor só aproximou, fez o galanteio dele e foi embora. Então os menos vão ficar aqui, eles vão querer ir para a Terra, né? Fomos enganados, vamos voltar para a Terra, né? Vão enfiar a cabeça na Terra. Não tem mais o fio Terra para eles poderem ir embora. Então, só sobrou eles ficarem aqui, ó, distribuídos pelo meu objeto B. E o meu objeto B... Opa, acho que voltei muito. O objeto B, que inicialmente era neutro, né, não fedia nem cheirava, estava lá, neutro na dele, depois que aproximou o indutor na vida dele, ele se tornou o quê? Negativo. Ele foi eletrizado negativamente por um indutor espertalhão. E esse é o processo que nós chamamos de eletrização por indução. Eu tenho que aproximar o indutor, conectar o meu induzido à Terra, depois eu tiro a conexão com a Terra e afasto o indutor. Isso é o processo que nós chamamos de indução. Aí o B vai ficar o quê? Negativo. Percebam, ele ficou com sinal, ao sinal do B, ficou com sinal o quê? Oposto ao do indutor. Isso é importantíssimo, anotem aí. Né? No processo de eletrização por indução, os corpos, né, na hora que o indutor vai embora, o induzido ele fica eletrizado com o sinal contrário ao do indutor. Se o indutor é mais, ele vai ficar menos. E se o indutor for menos, algo que o Kim chamou e perguntou, não foi, Kim? Já analisamos aqui, quando ele é positivo, o meu induzido fica negativo. E se for o contrário, aqui for negativo, se a gente tiver um mínimo de bom senso, né, a gente vai arriscar dizer que aqui vai ficar positivo, não vai? Se for o contrário, aqui o indutor negativo, aqui vai ficar o quê? Positivo. A gente tende a dizer isso. Será que é isso mesmo? O que vocês acham? Me ajudem. Eu não sei, né? Vai ter que conectar na Terra.
Pois é, a conexão com a Terra é sempre uma novidade, né? Sempre é um ponto de tensão. Rebeca, tranquilo? Conseguiu entender? Pode perguntar à vontade, tá? Não existe pergunta besta, não. Ok? Não existe mesmo. Professor, Pode falar, Luiz. esse eletrização por indução é o mesmo que utiliza para carregar os celulares mais novos aí que vem com a tecnologia de indução? Sim, Carregamento sim. por indução? É a mesma. Só que nesses casos, normalmente é uma indução magnética. Eletromagnética, na verdade, tá, Luiz? Mas nós vamos ver esse mesmo processo de indução lá no magnetismo, que tem mais a ver, inclusive, com as panelas elétricas. Perdão, não é panela elétrica, né? Existem fogão de indução, que você põe lá uma panela de ferro em cima do fogão, não tem chama, não tem resistência que esquenta, é por indução, mas é uma indução magnética, que não deixa de ser eletromagnética, mas o carregamento celular funciona mais por uma indução magnética do que por eletrostática, propriamente dito. Mas tem tudo a ver. Entenda que sim, te respondendo agora de uma maneira mais simples, tem a ver sim. Tudo que eu carrego por indução, eu não preciso de ter o contato, né, o atrito. Só de aproximar, já consegue ter transferência de cargas. E aí, nesse sentido, você pode dizer que sim. Ok? Você está começando a entender. Por exemplo, Luiz, né? Não sei se vocês já ouviram falar, existe um motor de corrente alternada, muito comum, mais comum, aliás, em todas as indústrias, que é o motor de indução. Alguém já ouviu falar essa palavra? Motor de indução? Alguém já ouviu? Não estou lembrando agora, não. E aí, lá dentro do motor de indução, tem uma peça que chama induzido, que é a parte do rotor lá que gira do motor. E ele chama induzido e o motor de indução, porque eu vou alimentar a parte fixa do motor, que a gente chama de estator, e vai acontecer uma indução sem contato lá na parte que gira do motor, que é o que a gente chama de rotor. Vocês vão ver isso melhor em máquinas elétricas, tá? Então, olha só, a indução, como é que tem aplicação? Né? Na hora que um raio cai, mas na hora que ocorre uma descarga elétrica, a indução é tão grande em tudo que está ao seu redor, que o raio ele não precisa cair no poste, ele não precisa cair dentro da sua casa, no telhado da sua casa, no poste perto da sua casa. Às vezes ele cai no solo, né, no asfalto, só que a indução é tão grande, aquelas cargas elétricas que estão ali ao redor do raio, que ocorreu a descarga, é tão imensa, que vai induzir em toda a rede de energia que está passando ali perto. E essa rede de energia aérea, que está passando próximo a onde houve uma descarga de um raio, vai levar essa energia, como é metálico, né? Metálico, nós vimos que os condutores, eles espalham por toda a sua superfície. No caso de uma rede de energia elétrica, pode andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, até encontrar quem? A sua tomada. E se na sua tomada tiver lá um equipamento que está ligado à terra, que está ligado ali ao neutro, e o neutro é aterrado, ele vai, viu na indução? Se eu ligo a terra vai receber ou vai fornecer alguma coisa para tentar neutralizar aquela indução. E é nessa hora que queimam seus equipamentos. Olha que loucura, olha que fantástico. Né? Então é nessa hora que a indução chega até a sua tomada. Se tiver algum equipamento sensível ali, na hora que a terra for tentar neutralizar aquela indução, queimou, porque é muito intenso, é um raio, né? A indução, ao invés de 127 volts, pode chegar a 5.000 volts na sua tomada, pode chegar a 1.000 volts na sua tomada, né? Olha que perigo. E se você tiver com a mão ali por perto, né? Tiver no celular, falando no celular, com o carregador conectado na tomada, os 5.000 volts pode ir até o seu celular, passar pela sua mão, o seu rosto, os seus pés e encontrar o terra através de você. Por isso que é tão perigoso, já respondendo uma pergunta, que normalmente eu faço, né? É sim muito perigoso você usar o celular com ele carregado, com ele ligado na tomada. Isso especialmente em dias de chuva, onde está acontecendo várias descargas elétricas. Né? E quem usa o celular com fone de ouvido? Tipo assim, quem usa o celular carregando e com fone de ouvido é pior ainda, né? Pior ainda, você pode receber, a gente fala, a eletrocução, né? Você pode ser eletrocutada pelo fone de ouvido. Né? Se ele tiver ligado à tomada, com carregador, viu, Thaís? Se ele não tiver ligado à tomada, aí você não tem esse risco, não. Ok? O risco, pessoal, guardem, é sempre o celular carregando na tomada.
né? Se ele não tiver ligado, carregando na tomada, vocês não têm risco nenhum. Ah, mas teve um acidente lá na China que o celular explodiu e não estava ligado na tomada. Não, aí é um erro de bateria, né? Houve um processo químico na bateria do celular que ela explodiu espontaneamente. Não é espontaneamente, mas aconteceu uma série de problemas que fez ela explodir, mesmo não estando ligada à tomada. Isso é outro caso, né? Mas o que é mais perigoso, mais comum, é quando a gente usa um celular carregando na tomada, beleza? Eu comentei o caso, já não sei se foi com vocês, tinha um amigo meu, um engenheiro civil, na roça, no sítio dele, que ele começava a chover, tomou 2 choques, 2 arrancões pesados, mexendo no mouse, trabalhando no computador, ligado à tomada, óbvio, né? E com a mão no mouse, ele tomou 2 descargas elétricas pesadas no verão, né? E ele viu por quê? Está acontecendo isso. E como é sítio, muita descarga elétrica, o transformador que chega lá exclusivo para o sítio dele, não tinha para-raios, então toda a descarga que vinha pela rede, encontrava a tomada, encontrava o computador dele, que tinha um mouse com uma das extremidades do computador, que tinha a mão, o corpo dele, e ele com os pés no chão. Então ele era o caminho de terra, né? E a gente instalou uns para-raios lá, e até então eu botou um para-raio no poste, perto do transformador, e até então a gente não tem mais, ele não falou mais que aconteceu novamente, né? A princípio resolveu, porque o para-raio assumiu essa postura, digamos assim, de levar o raio para a terra, antes de chegar no mouse, antes de chegar lá no usuário. Estão entendendo? Professor, não é Pode só falar. aterrar os equipamentos da casa, não? Ele aterrar esse computador dele, ligar um fio terra na tomada dele, fazer o aterramento certinho, que não resolve o problema, não? Sim, desde que a instalação elétrica tenha o aterramento. E que a gente observa aqui, que principalmente construções antigas, ainda não tem esse aterramento, né? Elas não, às vezes até possuem a tomada de 3 pinos, mas um terceiro pino, que é o terra, não tem nada conectado, né? As instalações mais recentes, digamos de 10 anos para cá, 15 anos para cá, elas são mais confiáveis do ponto de vista de ter o terra. Mas instalações de 20 anos atrás, 30 anos atrás, você nunca vai encontrar o fio terra nas tomadas. Tá? Até porque, acho que, eu estou em dúvida agora se foi 2010, acho que foi 2010 que mudou a NBR 5410, e surgiu a nova norma também da tomada de 3 pinos, que exigia o pino terra. Então, instalações antigas, a gente não encontra essa possibilidade. Como ela é sítio, roça, casa muito antiga, certamente não tinha o terra, entendeu? Boa observação. Se tivesse o terra, né, quando chegasse ali na fase, encontrasse a carcaça metálica ali do desktop dele, fatalmente iria encontrar o caminho de terra e ele possivelmente não iria sentir choque algum. Bem observado. Mais dúvidas, pessoal? Estou gostando de conversar com a turma, hein? O nível tá só subindo. Chique, quando a gente já pode começar a falar assuntos mais... Estamos perdendo a timidez. Isso, bacana. Podem perguntar à vontade, pessoal. Não mordo, não. Só ladro, de vez em quando. Mas não mordo, não. Estou vacinado também. Não contra a raiva. Então podem ficar tranquilos. Achei que ia falar que estava vacinado contra a Covid. Falei, Ainda quase. Ô, professor, Oi? esse negócio de indução também faz troca de carga? Faz troca? Eles conseguem fazer. Ele só é induzido ou ele consegue fazer troca entre um e outro sem contato? Uma boa pergunta. Não há troca, sabe por quê? Porque essas cargas que ficaram no B, essas cargas aqui negativas, né, que o corpo B foi eletrizado, elas vieram da Terra, né? O positivo, o indutor, o A, ele não cedeu nem perdeu nada, né? Ele só fez o trabalho de indução mesmo. Ele saiu do mesmo jeito que estava, com a mesma carga que estava inicialmente, e a eletrização do corpo B, ela veio de outra fonte, que veio, no caso aqui nosso, veio da Terra, né? Então, perceba que ele não conseguiu produzir, ele não chegou a perder nada, como não houve o contato, né? Ele não perdeu cargas para o B, não. Boa pergunta. Chique. mas Pode falar? Pode falar. Tá bom. Eles podem romper a rigidez elétrica do ar? Sim, é o caso, muitas vezes, é o do próprio raio, né? Dependendo se a gente imaginar, lembra lá do John Travolta, né? Dependendo da situação, pode acontecer dele ter uma indução e, de repente, ali aproximar mais, ou acontecer alguma coisa, e sair a faísca do A em direção ao B, e essa faísca, que a gente chama de arco elétrico,
Aí sim você estabeleceu o contato. E aí eu deixo de ter uma indução, uma eletrização por indução e passo a ter uma eletrização por contato. Entendeu? Na hora que eu consigo romper a rigidez dielétrica do ar, aí já é um contato feito pelo ar, feito pelo rompimento da rigidez do ar, através de um arco elétrico. Tá? Então, pode evoluir sim. Né? Às vezes eu posso ter uma paixão tão arrebatadora entre o indutor e o induzido, ou uma aproximação tão grande, que aproximou tanto, que deu uma faísca, fechou um arco elétrico, e aí eu mudei de categoria. Deixei de ser indução e passei a ter um contato. Bacana? Mas é contato mesmo sem as duas esferas se tocarem? Sim, porque o contato ali é feito, eu posso fazer o contato entre duas esferas por um fio condutor, não posso? Uhum. Ao invés de usar um fio condutor, eu também posso usar o ar, desde que eu consiga ter carga suficiente para romper a rigidez dielétrica do ar. E aí o ar funciona como um fio invisível, entre aspas, né? É um fio, porque a energia está passando pelo ar e chegando no corpo B, através de um condutor forçado pelo rompimento da rigidez dielétrica do ar. É o que acontece no fogão, né? No fogão, quem tem aí o clique elétrico, na hora que eu aperto ali, ele rompe o ar, atinge a trempe metálica, e ele é a mesma coisa que eu tivesse feito colocado um fio. Mesma coisa que eu colocar um fio da vela para a trempe metálica. Só que não é interessante eu colocar um fio, porque se eu colocar um fio, não tem faísca. Se não tem faísca, o gás não vai se inflamar, né? A chama não vai acontecer. Ali no fogão, o que a gente deseja é que esse contato seja da forma mais bruta possível, mais traumática possível, através do rompimento da rigidez dielétrica do ar, que é o arco. Aí aquela fagulha faz a explosão do gás. Entendeu? Mas você fala assim, ó, o ar conduziu, o condutor conduziu, mesma coisa, mas desde que o ar atinja a rigidez dielétrica do ar. Show? Dúvidas? Ô, pessoal, imagina que esses dois corpos, o indutor e o induzido, são duas esferas perfeitas, soltas, assim. Tem como uma rolar para frente da outra, por causa da indução? Tem como uma puxar assim, outra assim, e ela começa a rodar? Tem sim, porque nós vamos ver, nós vamos aprender a calcular, inclusive, isso, tá, Caio? Que seria assim, eu teria que ter uma força, olha que bacana, eu teria que ter uma força de atração, uma força elétrica de atração superior à força do atrito. A força necessária para rolar as massas, né, por eu não sei qual superfície está falando, né, seria o asfalto ou uma madeira, enfim. Eu tenho uma força de atrito, eu preciso ter uma força em newtons para poder fazer rolar uma esfera e uma encostar na outra. Na hora que uma encosta na outra, né, aparece aquele grande momento de cinema, né, onde ali os dois, a Rose e o DiCaprio lá se encontram e beijam lá e tal. Mas para isso, a força elétrica tem que ser maior do que a força de atrito necessária para fazer esse deslocamento, entendeu? Olha que legal. Nós vamos, talvez na aula de hoje ainda, eu vou te apresentar a equação matemática que vai nos permitir calcular qual é a força elétrica em newtons para fazer esse movimento. Olha que interessante. Né? Então você está avançando aí já, e eu fico feliz que isso aconteça, porque vocês estão conseguindo, né, sozinhos aí, chegar. Poxa, então se tem uma força de atração, de repulsão, é Newton, né? Força elétrica. Como que eu calculo isso? Isso é eletromagnética. Isso é o que nós vamos aprender aqui. Né? E para rolar uma esfera, para empurrar uma casinha, empurrar qualquer objeto, eu também preciso de uma força mecânica em newtons, que tem que vencer o atrito. Não é isso que vocês veem lá na física? Né? A força tem que, quando é maior que o atrito, o caixote se movimenta. É newtons. Eu vou calcular uma força elétrica também em newtons. Então, se a força elétrica for maior do que a força de atrito, as bolinhas vão rolar e vão grudar. Aonde nós vemos muito isso, muito comum no nosso dia a dia, é a força não elétrica, mas a força magnética, Kim, de ímãs. Né? Por quê? Porque a força magnética entre ímãs é muito intensa. É muito fácil ela ser maior do que o atrito. A força elétrica, nesse caso aqui, eu teria que ter um objeto muito carregado para conseguir isso. Né, daria muito até choque. Mas a força de um ímã, que é magnetismo, ela é intensa. Então, quando eu ponho um ímã perto do outro, né, se tiver com polos opostos, norte e sul, às vezes um atrai o outro, rompe o ar ali, né, rompe o atrito, e uma esferinha de um ímã, a esfera do outro ímã, rapidinho uma vai encontrar a outra.
Porque a força magnética de atração entre ímãs é muito intensa. Vence o atrito com facilidade. Talvez você já tenha percebido isso, ok? Uhum. Mas imagina essas duas esferas, assim, elas ainda não estão com força suficiente para uma puxar a outra, beleza. Aí se eu ligar a Terra em uma, ganha mais força ou não? Não, porque você vai ligar a Terra em uma, não vai mudar nada em relação à força de atração, sabe? Porque enquanto eu liguei a Terra, a B continua neutra daquele lado, a A não mudou suas cargas, nós vamos ver que a força elétrica ela é a carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, o fato de ter ligado a Terra não vai mexer em nada. O que vai mudar é se eu aumentar a carga da esfera A ou aumentar a carga da esfera B. Se eu aumentar a carga em coulombs, o que, né? Quantidade de carga em coulombs, aí sim eu aumento essa força. E eu posso ir colocando carga, até o ponto que eu tenho uma força elétrica suficientemente grande para acontecer esse movimento. Entendeu? Entendi, obrigado. É isso aí mesmo, vocês estão pensando certinho. Professor, Senhor. Na eletrização por indução, como que acontece o aterramento? Tem que, por exemplo, o ser humano colocar o aterramento ou ele acontece naturalmente? Então, vamos lá. Eu posso ligar um fio que está aterrado na esfera, ou pode ser igual nesse slide aqui. Tá vendo que tem a mão aqui? Sim. Então, pode ser o seu dedo. O aterramento, nesse caso da indução, pode ser o seu dedo, muitas vezes na estrutura de uma cobertura, né? Como é que chama a cobertura? Não, é telhado, né? Galvanizado, como é que chama? Terraço? Terraço. Você está com a mão no terraço lá, bonitão lá, né? Descansando, tirando uma selfie lá e tal, tranquilo. Cai um raio muito perto. Você com a mão naquela estrutura, a mãozinha aqui, ó, você pode ser o ponto de contato com a Terra. E se a indução for muito grande, você pode tomar um choque muito intenso. Olha que loucura. Imagina na roça, em sítio, às vezes cai um raio perto lá no meio do sítio, vai pela cerca elétrica, fora. E se tiver algum gado encostado na cerca elétrica, ali no arame, ele vai ser o ponto de terra, e ele vai sofrer as consequências daquela indução, e ele pode vir a óbito, pode morrer. Né? É muito comum a gente ver, em época de chuva, tempestade, um gado lá que estava próximo à cerca, ele está lá caído, morto. Porque caiu um raio ali perto, induziu pela cerca elétrica, cerca normal, né? Cerca do curral toda lá, cerca da fazenda toda, tinha um ou mais gados encostados, eles vão ser o terra. Então, tudo que está conectado à terra pode ser um terra. Desde um condutor que eu encoste, até o seu dedo, até um corpo de alguém, enfim, até uma estrutura metálica de uma residência, entendeu? Bacana? Vamos olhar esse caso aqui. Te respondi ou não, Luiz? Responder isso mesmo. Jóia. Olha só, então, o que eu tenho no A aqui, senhores? O A eu tenho um corpo B neutro, né? Pelo que está aqui, o B é neutro. E agora, quem chegou perto do B? Chegou o A, negativo. Agora é a Rose, né? Ou alguma outra personagem que vocês queiram. Se os meninos quiserem me ajudar com algum nome de personagem, fiquem à vontade, tá? Chegou aqui alguém, um A negativo. Tem alguma sugestão para o negativo aqui? Não? Homem não se liga muito estranho, não, né? Em vez de a gente usar homem, personagem, a gente não pode usar, continuar na mesma linha de atrizes e ator. Porque, assim, a Anne Hathaway ia se encaixar legal nesse exemplo aí. Quem? Anne Hathaway. Aqui tem diárias de princesa e por aí vai. E eu acho que a Convenção das Bruxas agora também. Sim, só filme bom. É aquela que não envelhece, sabe? Exatamente, ela não envelhece. Eu não entendi nada que você falou. Mas, enfim, eu tô por fora dessas... Angelina Jolie aí, pronto. Isso, lembrei de uma aqui, ó, Fiona. Pronto, pode ser? Quê? A Fiona, não lembra da Fiona, não? Do Shrek? Por que é Fiona? Oi? Por que é Fiona? A Fiona, porque é aquela, né, bonitona. Então, a Fiona do Shrek, pode ser? Então, aqui a Fiona, ó, pronto. Lembrei da Fiona. A Fiona chegou, toda bonitona lá, xirecona, né? Papá chegou perto do B. Agora ela tá com excesso de cargas negativas, a Fiona. Na hora que ela chega perto do Shrek, né? O que vai acontecer? O Shrek vai ficar todo arrepiado, a orelhinha dele vai sair aquele barulho que ele faz pela orelha, que ela aperta o nariz assim, já viu? Solta aquele barulho pelas orelhas. O Shrek vai fazer isso.
e os positivos vão ficar de um lado, os negativos do outro. Até agora que nenhuma novidade. E a Fiona está aqui pertinho dele, certo? Na hora que alguém encosta o dedo, faz algum tipo de aterramento, na hora que o burro, lembra do burro lá do Shrek? Na hora que o burro chega lá e encosta no Shrek, ele vai neutralizar, senhores, essas cargas negativas aqui. Como? Essa é a pergunta, né? Porque antes vinham elétrons da Terra para neutralizar os prótons abandonados. Não tinha os maridos abandonados lá? Vinham elétrons da Terra para neutralizá-los. Agora aqui, na hora que o burro encostar, o burro lá do Shrek vai receber esses elétrons, vai passar pelo corpo dele e vai para a Terra. Então o burro do Shrek vai receber um choquezinho, uma descarga elétrica lá. E todo esse negativo aqui, que estava lá, está sobrando aqui no corpo do Shrek, que é pouco, né, que ele é grandão, vai passar aqui pelo burro, pelas patas do burro e vai para a Terra. Ok? Então, é aí que acontece. Se não, esses negativos foram embora, aqui, ó, foi embora o negativo. Aí o burro toma aquele choque, vai falar aquelas besteiras que ele gosta de falar para o Shrek, vai reclamar e vai se afastar do Shrek. Na hora que o burro sai lá e vai embora, ficou o Shrek aqui sem esse excesso, sem esses elétrons, essas cargas negativas, ficou só o positivo. A Fiona vai ser presa pela como é que chama? Aquela fada madrinha, lá na torre, vai para longe do Shrek. E aí ficou o Shrek lá, que antes estava neutro, ele vai ficar positivo. Por quê? Eu tenho aqui agora uma carência de elétrons. Não é que está sobrando prótons, ele recebeu prótons, não. Ninguém recebe prótons. É que os elétrons que ele tinha aqui, que estava no mesmo número dos prótons, o burro levou. Na hora que ele encostou no Shrek. Levou, a Fiona foi presa lá na masmorra, lá pela fada madrinha, e ele ficou aqui tudo positivo. Olha só que bacana. Então, percebam que o indutor ou a indutora Fiona aqui negativa provocou, no final das contas, lá no induzido, lá no meu Shrek, uma indução positiva, contrária. Então, se no exemplo anterior, meninos, um indutor positivo, ele induz negativo, lá no induzido, aqui o contrário, o negativo vai induzir positivo, sempre oposto. O fato é que quando ocorre uma indução, um está sempre positivo, o outro vai estar sempre negativo, igual atrito, né? O atrito, eu posso afirmar que sempre um vai sair positivo, o outro vai sair negativo. Olha que barato. Viram? Então, o processo de indução contrário, quando eu tenho cargas negativas, é a mesma coisa, né? E aqui, nesse caso, sempre o induzido eletriza-se com carga de sinal contrário ao do indutor. E olha só que alguém me perguntou aqui, não sei se foi o Luiz Felipe, ou se foi outro espertinho aí, me perguntou assim, a carga do indutor não se altera. A carga da Fiona aqui, ó, foi presa na masmorra com a mesma carga. Né? A carga lá do Leonardo DiCaprio foi embora, afundou no Titanic, totalmente carregado. Com toda a sua beleza, foi embora, acabou. Né? Então, a carga do indutor não se altera e do induzido, ele recebe carga de sinal contrário ao do indutor. Olha só que bacana, né? É algo bem enjoado quando você lê os livros, muitas vezes não entende muito bem, mas eu acho que a gente gastou um bom tempo aqui explicando. Ainda assim, podem ter várias dúvidas, né? Não deixe depois de rever a aula, estudar, ler um livro de física, né? Que o professor Riane sempre recomenda. Pega um livro de física do vizinho, do primo, do pai, da mãe, para ler. Lá vai ter 2 páginas falando sobre isso, explicando detalhe por detalhe. Só não vai ter Fiona e Leonardo DiCaprio, mas vai ter uma explicação ali bacana, bem didática, para vocês compreenderem melhor esse fenômeno. Beleza? Dúvidas? Não? Não, agora tá tranquilo. Acho que eu vou lançar um livro com a Fiona e o Leonardo DiCaprio, né? Vai ser, só que tem direito autoral, não pode. Vou ter que usar os meus alunos como exemplo. Ah, aluno também tem direito autoral, sabia não? Ah, mas é mais barato, né? Mas é isso aí mesmo, beleza. Joia, pessoal, conseguiram entender? Podemos avançar? E olha só que interessante, quando nós falamos de indução, de eletrização por indução, acontece algo interessante, porque o princípio da eletrostática nos diz o quê? O princípio da eletrostática nos diz que positivo, carga de mesmo sinal, se repele. Cargas de sinais contrários se atrai. A atração, até aqui, até a aula de hoje, para nós, só acontecia quando eu tinha cargas de sinais do quê? De sinais contrários. Agora eu apresento um novo caso para os senhores. A atração pode acontecer
quando eu tenho um corpo positivo ou negativo e um corpo neutro. Olha o B neutro aqui. Como? Uai, através da indução, tem até já aluno aí mais avançado querendo calcular qual que é a força em newtons necessária para um encostar no outro e tudo mais. Se eu tiver um indutor e tiver um corpo inicialmente neutro, como acontece essa separação de cargas, né, que é um fenômeno da natureza, essa separação de cargas acontecer na presença de um indutor, vai surgir uma força de atração do induzido em relação ao indutor. Alguém perguntou, a esferinha pode rolar até encostar numa na outra? Sim. Se eu pendurar aqui, botar aqui um fio aqui de nylon, de pescaria, né, uma bolinha aqui metálica ou de isopor encapada com uma papel metálico e tiver neutra, e eu chegar com o indutor, como é que vocês podem fazer essa experiência, pessoal? Olha, o indutor pode ser essa tampa de cabelo, aqui, ó. Raspei a tampa no meu cabelo. O indutor está formado. Você tem já um indutor. Se você pegar lá uma bolinha de isopor, por que bolinha de isopor e nylon? Porque são muito leves, né? Então você amarra ali numa base qualquer, uma bolinha de isopor pendurada, cola ali, dá um pouquinho de cola com um fio de nylon, encapa a bolinha de isopor com papel. Vocês têm papel metálico em casa? Aquele papel de assar frango? Já viram? O senhor está tentando ensinar a gente a fazer um eletroscópio? Então, é isso que eu vou pedir talvez como trabalho para vocês, tá? Vou chegar lá. Fazer um eletroscópio? Oi? Fazer um eletroscópio? Isso, eu vou chegar lá. Eu estou explicando aqui essa teoria e acabei explicando eletroscópio, né? Mas eu vou pedir para vocês estudarem um pouco mais sobre isso. Que é o eletroscópio. Você fez isso aonde, ô coleguinha? Quem é você? Que falou do eletroscópio? Eu, Thaísa. Ah, a tribo? Tribo elétrica? Beleza, eu estou vendo que você está gostando da disciplina, hein? Nós vamos falar mais sobre... exemplo que usaram para poder... Show! A gente consegue construir isso em casa, né? Se eu pegar a bolinha de isopor, encapar com aquele papel de assar frango metálico e fizer esse teste, pegar a caneta, raspar bem a caneta, ou pegar um bastão, um pedaço de cano de PVC, passar numa lã, passar no papel de seda, qualquer coisa assim, até mais intenso, né? Pega um pedacinho de cano de água aí de PVC marrom, esfrega numa seda, numa lã, no seu casaco, e chega perto dessa bolinha, vocês vão ver que vai ter atração. Olha que legal. Né? Vocês vão ver que vai ter esse momento aí de atração, apesar da bolinha inicialmente estar neutra. Como que eu garanto que a bolinha está neutra? Pega um fio qualquer, o seu dedo, né, de ser descalço, encosta nela. Encosta em alguma estrutura metálica, você tirou todas as cargas dela ali. Né? Então você pode fazer essa experiência em casa. Né? É bem tranquilo de se fazer. Vou pedir um trabalho sobre isso daí, tá? Entenderam? Então, olha só, então agora para nós ganhamos um pouco mais de conceito quando nós falamos que a força de atração entre cargas elétricas pode ocorrer, primeiro, quando elas têm sinais opostos, nada novo aqui, né? Nós já sabíamos disso das aulas anteriores, sinais opostos se atraem, ou quando um está eletrizado e o outro neutro. Como? Devido ao fenômeno da indução. Olha que bacana. Então, nós acrescentamos uma letra B aqui, ó. Opa, letra B aqui. De modo, senhores, que a repulsão nada mudou. A repulsa não mudou. Se eu tiver cargas positivo com positivo, repulsão. Negativo com negativo, repulsão. Agora, a atração ocorre entre sinais opostos. Consegue enxergar sinais opostos aqui, ó? Sinais opostos ou entre um sinal positivo e o neutro, um negativo e o neutro. Então, a força de atração é diferente da repulsão. São caprichos da natureza, né? Caprichos da natureza. A atração ocorre com sinais opostos ou quando eu tenho um carregado e o outro neutro. Conseguiram entender? A repulsão nada mudou. A força de repulsão ou de atração é mais forte, assim? Se for para eu puxar ou para eu empurrar, o que é mais forte? São idênticas. São idênticas com sinais contrários. Exatamente o mesmo valor, porém com sinais contrários. Entendi. E nós vamos calcular já. Estamos chegando lá. Temos aí, ó, o gerador eletrostático de Van de Graaff. O que é isso, pessoal? Olha que máquina bacana, né? Eu costumo dizer que nós, eletrotécnicos, às vezes pertencemos a alguns reinos. E um deles é o reino de Van de Graaff. Aqui, ó, o engenheiro que estudou e projetou essa máquina, com essa cúpula metálica, né? Onde eu tenho um motorzinho aqui, tem uma correia, aqui, ó, tem uma substância de atrito, pode ser aqui, eu já vi o pessoal fazendo, com câmara de ar de bicicleta. Vocês têm bicicleta em casa? Não tem aquela borracha preta da câmara de ar de bicicleta?
Sim. Atritando aqui com algum outro, pode ser já veio bastão, tipo de cola quente, negócio tipo um âmbar, tem coisas que são mais potentes. Você põe algum plástico aqui para atritar com a borracha, e aí o motorzinho aqui fica girando, essa correia fica movimentando. Ele vem, deixa eu dar um zoom aqui. Ele atrita aqui com esse bastão de PVC ou alguma outra coisa, passa aqui, atrita, aí troca elétrons. Um sai positivo, outro negativo. Aí o negativo vem, sobe, chega aqui, ó, aqui está em contato, está ligado, tem um fio conectado na cúpula, nessa base aqui. Então ele vem, atrita, a câmara de ar sobe negativo, câmara de ar assim, né? Aquela câmara preta, aquela borracha preta, sobe negativa, o negativo vem aqui, raspou no fio, foi para a cúpula metálica recebeu aquele negativo que estava lá no pneu, na câmara da bicicleta. Aí vai descer, ela desce descarregada. Desceu descarregada, atritou aqui de novo. Atritou, trocou cargas. Aí ela vem negativa e descarrega o negativo na cúpula. Fica rodando o tempo todo. Quando você liga esse motor, à medida que vai passando o tempo, segundos, tá, pessoal? Vai passando 1, 2, 3, 10, 20 segundos, essa cúpula aqui, ela vai se enchendo de elétrons, vai ficando cada vez mais carregada, que é o gerador de Van de Graaff. A ponto, se a gente encostar aqui a mão igual essa garotinha que encostou, esse tanto de elétrons vai passar para o corpo dela. Ela tem que estar isolada, óbvio, né? Se ela tiver com o pé no chão descalça, vai para a terra através do pezinho chulequento dela. Aí, ó, vai tremer, vai tomar um beliscão arrumado, né? E aí, é choque. Se ela estiver isolada, numa plataforma isolada, os elétrons não vão para o corpo dela, vão ficar viajando no corpo dela. E os cabelos vão receber esses elétrons, um fio vai ficar mais longe do outro possível, que é tudo negativo, e o cabelo sobe, aquele efeito maravilhoso, comum em feiras de ciências. Infelizmente, a gente não está podendo visitar ultimamente. Tinha uma na UFJF bem interessante, que eu levei a turma no primeiro ano uma vez, e lá tinha esse gerador de Van de Graaff, a gente podia fazer essa experiência de encostar a mão, o cabelo subir, não o meu, né, que é curto e ruim, mas as meninas que tinham cabelo comprido, elas conseguiam perceber esse cabelo para o alto, a gente conseguia testar isso na prática, ver funcionando um gerador de Van de Graaff desse. Mas em breve estaremos aí de volta às nossas atividades e visitas, se Deus quiser. Então, rapidamente, esse é um gerador de Van de Graaff. Pergunta? Se deixar muito tempo essa câmara de ar rodando aí, eletrizando bastante, uma hora tem como criar faísca, tipo assim, você não precisa nem tocar no negócio, já chegando perto já começa a dar umas faíscas no seu dedo. Exatamente, o raciocínio é esse. Quem perguntou? Deixa eu ver aqui. Caio, é isso mesmo. Se eu carregar tanto esse gerador de Van de Graaff, ele fica tão carregado que chega uma hora ele pode atingir milhões de volts, sabia? Ele não vai ter muita potência igual um raio, não, mas ele pode atingir milhares de volts. E eu posso romper a rigidez elétrica do ar. E na hora que isso acontece, sai faísca para todo lado. E aí, se eu tiver uma gaiola perto, uma grade perto, uma porta perto, você perto, ou às vezes sai pelo ar até achar a terra, você vê como se fosse raios saindo dessa cúpula mesmo. Tem um vídeo na internet, vou tentar lembrar, que é uma dança que eles fizeram com a música do Mortal Kombat, o filme do Mortal Kombat. Tem uma música lá do filme do Mortal Kombat, e os camaradas, eles fizeram um gerador de Van de Graaff desse, gigante, super poderoso. E aí eles chegam perto, aí toma descarga e vai para a terra, descarga. Então eles estão com uma roupa especial, uma roupa isolante, né? Eles estão preparados, obviamente, para isso. Mas você vê faísca para tudo quanto é lado. Você vê lá raios sai para tudo quanto é lado, encontrando a terra. Mas são geradores de Van de Graaff extremamente carregados, gigantes. É bem interessante ver isso, dá até medo, né? A gente ficar vendo essas faíscas para tudo quanto é lado. E eu não sei o que tem a ver a música do Mortal Kombat. Se eles tentam tirar, porque faz barulho, né? Na hora que você tira a faísca, na hora que sai a faísca, é o ar sofrendo. E o ar, quando sofre, quando ele conduz, ele geme, né? Ele é traumático. Então, eu acho que eles vão tirando sons desse gerador de Van de Graaff com refrão do Mortal Kombat, alguma coisa assim. Depois eu vou tentar achar e compartilho com o senhor. Bem interessante. Mas o raciocínio é exatamente esse. Se eu carregar tanto aqui, o ar começa a ficar ionizado ao redor da cúpula. Esse ar fica todo ionizado. Às vezes, só de você encostar, você vê a faísca saindo do seu dedo e indo para essa cúpula. A 10 centímetros de distância, a 20 centímetros de distância, a 1 centímetro, tal como é aquela animação do John Travolta, que eu mostrei. Né? Às vezes eu não preciso encostar na maçaneta, só de aproximar, dependendo do número de cargas em excesso, só de aproximar ele rompe aquela rigidez e vai. Claro que se eu estiver com o meu dedo lá, eu vou sentir, né? Eu vou sentir essa fagulha saindo. Beleza? Boa pergunta, gostei.
Dúvidas? Mais dúvidas? Não? Deixa eu voltar aqui. Aqui vem o eletroscópio. Eu não vou explicar mais sobre ele aqui. Eu estou vendo como é que vai ser o nosso trabalho. Se eu vou pedir só uma pesquisa ou se eu vou pedir para alguns de vocês tentarem montar e fazer uma demonstração gravando em vídeo e me enviar. Tá? Como são 40 alunos, eu não sei se eu dou conta, né, de todos vocês. Mas talvez fazer em dupla, mas em dupla vocês nem podem reunir. É muito difícil, né, essas limitações. Enfim, eu estou formatando ainda como é que vai ser esse trabalho. Ano passado eu dei um trabalho sobre descargas elétricas atmosféricas, os raios. Esse ano eu vou mudar, vou fazer um trabalho voltado para eletroscópio. Tá? Estou formatando ainda, deve estar já disponível essa semana o roteiro para entregar no mínimo com 14 a 21 dias. Tá? Segundo o meu PAPR aqui, lá para o dia 21 de junho, talvez 28 de junho. Eu devo dar umas 2, 3 semanas aí para vocês fazerem, tendo um tempo razoável para poder estudarem um assunto de fato. Beleza? Então já sabe que nós teremos aí um trabalho que deve valer 3 pontos no bimestre relacionado a eletroscópio. Show Plus? Bacana? Eletroscópio fechou. E aqui nós temos, pessoal, um resumo da eletrização. Que resumo é esse? Contato. Antes do contato, um eletrizado e um neutro. Depois do contato, sinais iguais nos dois corpos. Atrito. Antes, os dois neutros. Depois, cravo brigou com a rosa, um positivo e um negativo. Ver a série triboelétrica, que não está na Netflix, hein? Ainda não saiu. E indução. Antes, eu tenho um eletrizado e um neutro. Depois da indução, fica também cravo brigou com a rosa, um positivo e um negativo. Olha um resumão. Né? Também fez esse resumo, eu tirei uma foto do livro de física. Por quê? Porque eu coloquei aqui, porque eu achei legal, né, a didática dos livros. Leiam os livros, né? Leiam, utilizem os livros para consolidar o conhecimento. Tem muita coisa disponível na internet, no YouTube, mas uma leitura, às vezes, no livro, pessoal, é fantástico, ajuda muito. Tá? Então, tirei. Como é que vocês podem bolar um resumo aí de vocês? Façam cada um o seu resumo aí, né, do que entenderam da eletrização, atrito, contato, indução. Façam os seus próprios resumos. Eu acho que vai ser bem interessante. Show Plus, pessoal? Como é que estamos aí? Já deram uma respirada aí? Dá uma alongada aí, pessoal. Uma pergunta. Vou ficar mais 5 minutinhos e vou parar. Quem tem alguma coisa para comentar? Então, nessa semana não vai ter atividade por causa do trabalho? Não. Nós vamos ter atividade valendo 1 ponto, com prazo de 7 dias padrão, né, que vão ser 3 questões, 4 no máximo, acredito, tá? Via SIGA, questionário, e eu vou disponibilizar o roteiro do trabalho, que é para vocês entregarem daqui a 15 ou 21 dias. Aí, lá no dia que eu marcar para entregar, eu vou abrir uma tarefa para vocês anexarem no trabalho. Ok? Então, quer dizer, eu vou passar hoje para vocês terem 2 a 3 semanas para poderem fazer o trabalho com mais calma, um pouquinho toda semana, né? Mas além disso, eu ainda vou deixar uma atividade hoje que vai versar aí sobre o que nós vimos. Eu acho importante, já que a turma está fechada, não sei toda semana, mas quase todas as semanas nós teremos uma atividade avaliativa de 1 ponto, meio ponto, 0,8 pontos, que vai somar no bimestre final. Com isso, quando chegar a nossa avaliação do bimestral do primeiro bimestre, ela vai valer só 4 pontos em 10. Né? Vocês conseguem acumular pontos ao longo do bimestre, igual o joguinho, né? Vocês vão acumulando pontos aí ao longo do bimestre, ao invés de ter uma prova valendo 8 pontos, né? Ter uma prova valendo 9, 7 pontos. É muito ponto para uma atividade só, no ensino remoto. Então, eu vou diluindo em doses homeopáticas semanais para chegar na prova mesmo, oficial, ficar lá 4 pontos faltando, acho que é mais suave para vocês. E obriga também vocês a saírem um pouco da zona de conforto, estudar, tirar dúvida comigo, semanalmente, acho que isso é bom, tá? Claro que... O senhor vai passar outro jeito, tipo, sem questionário? Outro Porque, jeito? assim, o senhor está passando atividades em questionários, né? A próxima atividade que a gente vai ter é em questionário. Só que o senhor pretende fazer uma atividade que não seja em questionário? Pretendo. Esse trabalho do eletroscópio é um deles. Vocês vão ter um outro trabalho parecido com o eletroscópio no segundo bimestre. Então, a cada bimestre, nós vamos ter um trabalho que normalmente foge um pouco do questionário. Além disso, as nossas provas questionário, põe na forma de questionário, mas normalmente tem questões abertas, né, que você tem que desenvolver a questão matemática, inclusive. Então, é uma atividade um pouco diferente de que os meus, semanalmente,
basicamente vão ser tarefas de questões objetivas, marcar X. Mas nas provas e em questões, em alguns momentos, eu vou dar questões abertas para vocês desenvolverem matematicamente. Então, a gente vai trabalhar... não tem como fugir muito disso não, tá, Thaís? Se tiverem alguma sugestão, podem falar. Mas alguns trabalhos, tipo esse de eletroscópio que eu vou passar, de capacitor eu passo também, magnetismo eu passo também, questionários semanais, questões mais fechadas e avaliações bimestrais com questões mais abertas. A princípio, o jogo é esse daí. Professor, Oi? esses questionários semanais aí podiam dar mais de uma chance para fazer, né? É bom, tá ligado? Não, eu dou uma chance só. Uma cuidado, chance, mas com detalhe, tá, Caio? Se você perder essa tentativa porque caiu a internet, porque o Siga travou, deu comportamento inesperado, enfim. Se você perdeu essa tentativa por questões técnicas, basta entrar em contato comigo, que eu olho lá o seu histórico, o dia que você acessou, o horário e tal, e a gente libera uma nova tentativa. Tá, pessoal? Então, assim, vou manter esse padrão de uma tentativa, porque eu quero que seja assim, que vocês errem também, faz parte, errou, depois venham questionar por que errou, venham aprender, não tem que tirar 10 em tudo, né? Por isso eu deixo uma tentativa. Claro que se alguém for prejudicado por questões técnicas de internet, de sistema, né, enfim, eu libero uma nova tentativa para aqueles que entrarem em contato comigo. Tá? Então, eu vou tentar manter assim. Tem funcionado, tá, Caio? Tem funcionado bem essa forma de trabalho. Se tiver que precisa mudar ao longo do caminho, a gente muda, não tem problema também não. Ok? Tá bom. Ok. Mas tem funcionado, eu tenho observado que tem funcionado sim. Assim, são poucos alunos que às vezes caem a internet, ou o Siga trava, que é comum o Siga travar também, mas assim, são raros os casos que alguém é prejudicado por questões técnicas. Não é nem questão de tentar de novo, né? Aí eu prefiro que você tente de novo, mas sem a pontuação. Vocês vão ver, pessoal, que nesse modelo remoto que eu tenho trabalhado, quem se dedica semanalmente consegue pontuação muito alta no bimestre. Consegue pontuação acima de 8 pontos com muita tranquilidade, tá? Seguindo mesmo com uma tentativa. Consegue uma pontuação bem, bem tranquila. Quem está acompanhando, né? Quem está viajando na maionese, aí acaba apertando um pouquinho. Mas nesse modelo remoto é bem tranquilo. E no presencial é muito mais cruel, né? Porque é um dia de prova bimestral, valendo aí 6, 7 pontos. Você chega lá e se for um dia ruim, seu, né, não tem nem segunda opção. Então aqui a gente tem mais flexibilidade, por ser remoto. Bacana? Mais dúvidas? Respirar um bocadinho aí? Falando nisso, quanto foi o Brasil ontem mesmo? 3-0? Acho que foi 3, né? Eu não vi o jogo, não, mas vi alguém comentando aí. Vocês estão vendo o jogo da seleção? Nem vejo o jogo da seleção mais, não, né? Tá caindo um pouquinho a moral dos caras, não tá? A gente não tem tempo. Quantas disciplinas? Oi? Agora são 20, agora são 20. 20 disciplinas? São 20. Misericórdia. Aí não é fácil, assim, não. Com uma listinha de coisas que eu tenho que fazer, uma listinha de coisas que você tem que estudar, uma listinha de coisas que você tem que revisar, não dá tempo. E quando tem um feriado, aí você sai para passear, aí você leva atividade para fazer, aí você não faz. Não sai. Coronavírus. Então tá, é bom pelo menos isso, né? Pessoal, não é fácil, não. São tempos difíceis, né? Mas vai ser bom para vocês. Melhor ainda quando voltar para a escola, né? Claro, na escola o ambiente é outro, a descontração é outra, a animação é outra, né? Vocês têm encontro com colegas presencialmente, é muito melhor. Fala, Miguel. Você acha que volta esse ano ainda aula presencial? Cara, eu não achava não, mas eu creio, assim, eu tô esperançoso que em setembro para outubro a gente consiga voltar. Eu tô com essa esperança, sabe, Miguel? Vamos ver. Pelo menos assim, pelo menos alguns dias da semana, pelo menos parte, sabe? Eu acho que em outubro começa o movimento já de retorno. Tem que começar. Eu acho que, né, tem que ter... Vamos orar. As escolas estaduais vão voltar para o presencial mês que vem, né? Pois é, então, esse movimento já tá forte, né? Tá acontecendo, acho que tem que acontecer mesmo, claro, com segurança, claro, sabendo o que está fazendo, né? A escola é muito prudente nesse aspecto. E eu acredito, assim, vacinando aí, a população está aumentando o número de vacinados, é um público já que não é criança, né? Minha esposa tem muito receio de mandar meus garotos aí de 5 anos, 8 anos para a escola, que não tem nenhum tipo de noção de que é higiene, né? De contato, mas entre nós aqui,
tenho certeza que não tem nenhum maluco, né? Vocês não vão ficar trocando máscaras entre si, né? Não vão, sei lá, não vão estar tendo muito contato só aqui na eletrostática, né? Não na sala de aula. Então, somos aí já quase adultos, né? Onde eu me incluo, quase adultos. Acho que saberíamos nos portar com certa organização. Mas vamos ver, né? Tem gente estudando esse assunto. Eu creio, de fato, que em outubro nós vamos ter novidades aí. Tá? E eu espero que isso aconteça. Eu estive na escola semana passada, passei lá quarta-feira o dia todo, fazendo trabalho nas subestações da escola, junto com o Denis, um técnico servidor lá. Então, eu fui ajudar em algumas manobras de subestação e tal, e a saudade é muito grande, né, de voltar à nossa rotina presencial lá. Em breve, assim, eu acho que nós estamos caminhando para o fim. Isso é bom, né? Quando começamos, não tínhamos ideia de quando chegaríamos a esse ponto de enxergar um horizonte. Eu já começo a enxergar esse horizonte e isso me faz bem. Ok? Vamos lá? Foi 3-0, Renan. Obrigado, Renan. Miguel, pode concluir. Concluir o quê? Oi? Concluir o quê? Não sei, acho que você abriu o microfone e ia completar alguma coisa ou perguntar. Pode ficar. Ah, não, eu falo o quê? Só, esse aí é 3-0. 3-0. Ontem lá massacrou. Eu vou ver os gols na internet quando acabar a aula aqui. Bacana. Você torce pro Flusão, ou Miguel? Cara, eu sou vascaíno. Vascaindo? Brincadeira. Pessoal, então olha só, nós vamos fechar a nossa aula de hoje. Eu só queria introduzir o assunto aqui. A gente não vai conseguir fazer nenhum exercício, mas para ficar mais ou menos igual ao PAPR, eu acho importante. Sei que já estão exaustos, sei que já falei demais, mas vale a pena mais 5 minutinhos. Primeiro, nós já falamos tudo sobre força de atração, repulsão, inclusive com essa novidade agora de atração entre um corpo neutro e um corpo eletrizado, e agora nós vamos aprender a avançar, a calcular, né? Essa força de atração vale quantos newtons? Essa força de repulsão vale quanto? Como é que funciona esse trem? Como é que eu calculo isso? Como é que eu vou saber se vai ser superior ou não ao atrito? Como é que eu vou saber se vai ter um movimento ou não? Né? Quanto que é essa força elétrica? Essas perguntas que nos norteiam a usar o item 4, a entrar aqui no item 4 desse capítulo de força elétrica. Estudado, medido, né? Desenvolvido pelo nosso amigo... Aqui a gente entrando agora? A Lara. Ô, Lara, você caiu e voltou? Isso mesmo, Lara? Você caiu e voltou agora ou não? Ih, a Lara voltou mais ou menos, né? Foi sem querer, professor. Caiu aqui rapidinho. Machucou ou não? Não. Nossa, por isso que eu falo que eu ganho do Alisson, tá? Tristeza. Vamos lá. Cada uma, né, pessoal? E nós estamos falando aqui, Lara, o seguinte, do Charles Augustus de Coulomb, né? Vocês já estão acostumados com Coulomb. É unidade de quê mesmo? De quantidade de carga elétrica. Então, em homenagem ao Coulomb, né? E aí pensei, poxa, mas o Coulomb estudou força elétrica. Por que força elétrica, então, não é Coulomb? Ele foi homenageado lá em carga elétrica, em quantidade de carga elétrica. Não foi homenageado em força elétrica. Por quê, pessoal? Alguém sabe me responder essa? Essa é fácil, hein? Porque força é calculada em Newton? Ótima resposta, isso mesmo. A unidade de força já foi entregue a um Newton. Né? Então, Newton, eu não posso ter uma unidade para força elétrica e outra unidade para força mecânica, força gravitacional, força nuclear. Força é força. E se força é força, é tudo Newton. Inclusive a nossa aqui, força elétrica. Inclusive que nós vamos ver no terceiro bimestre, força magnética de um ímã. Tudo é força, tudo é Newton. Então ele foi homenageado numa grandeza que ainda não tinha sido patenteada, batizada, digamos assim. Né? Por isso que Coulomb virou unidade de carga elétrica e não de força elétrica. Okay? Embora ele tenha desenvolvido a expressão da força elétrica. Tá? Então nós já vimos, olha só, Q1 e Q2 colocados a uma distância de duas esferas metálicas, tais qual aí o nosso amigo fez a pergunta para a gente na aula de hoje, né? Colocados a uma distância D. Se forem cargas opostas, vai ter uma força de atração. Uma força de atração. Se for positivo, negativo, ou negativo e positivo, cargas opostas, força de atração. Se for carga de mesmo sinal, a uma distância D, elas vão ter uma força de repulsão. Ou atrai ou repele.
E aí, quando a gente fala de força, de atração, repulsão, vai vir um conceito novo aqui para nós, moçada, ó, que é o conceito de vetor. Não sei se vocês viram isso em física aplicada, ou estão vendo, ou vão ver já, que é o conceito de vetor. Eu costumo definir um vetor com 3 características, 3 qualidades: intensidade ou módulo, direção e sentido. Todo vetor, uma força elétrica, uma força de gravitacional, não importa, eu sempre tenho uma intensidade, quantos newtons que vale, sempre tem uma direção horizontal, vertical, inclinada com 30 graus, não importa, uma direção. E eu sempre tenho um sentido, guardem isso, anotem, sentido. Por quê? Olha aqui, eu tenho aqui um módulo, uma intensidade, 10 volts, 10 newtons, não importa, né? No caso aqui, quando eu falar em força, 10 newtons. Eu tenho uma direção, tem aqui uns 45 graus, mais ou menos, de inclinação, né? Tem uma direção. E essa direção, eu posso estar subindo a ladeira, guardem isso, ou eu posso estar descendo a ladeira. Se eu tenho uma inclinação, eu posso subir ou eu posso descer. Isso é sentido. A direção é o ângulo da ladeira. Quantos graus que está inclinado? Isso é direção. Não confunda direção com sentido. O sentido aqui é a pontinha da seta. Se eu coloco a pontinha da seta para cima, eu dei um sentido para a minha direção. Se eu coloco a pontinha da seta para baixo, eu dei um outro sentido oposto na mesma direção. Significa dizer aqui, em casos óbvios, né, que a mesma direção podem ter 2 sentidos possíveis. Eu tenho aqui vertical. Eu posso estar para cima, a tampa da caneta para cima, ou eu posso estar com ela para baixo. A direção é a mesma, vertical, mas ela pode estar para baixo ou ela pode estar para cima. 2 sentidos possíveis. E quando nós falamos de força, nós temos uma intensidade em newtons, uma direção e um sentido. Intensidade, direção, sentido. Faz aí com a mãozinha igual eu. Intensidade, direção, sentido. Nunca mais vocês vão esquecer, tá? Não sei se vocês estão vendo aí. De modo que, olha só, olha essa força aqui, ó. Uma força de atração. Ela tem uma direção? Tem. Ela tem um sentido? A pontinha da seta aqui, ó. Tem um sentido. Ela tem uma intensidade de newtons? Tem uma intensidade de newtons. Aqui a direção é a mesma. A intensidade das duas aqui, ó, a intensidade é a mesma, a direção é a mesma, mas o sentido são opostos. Então, a direção é a mesma, só que os sentidos são opostos. Aqui, a direção é a mesma, e elas estão indo e o sentido aqui, elas estão indo uma ao encontro da outra. Percebe? Então, quando eu falo de força elétrica, que é uma característica de algumas grandezas na física, são grandezas que nós chamamos de grandezas vetoriais, né? Elas têm intensidade, elas têm direção, elas têm sentido. É diferente de uma grandeza escalar. Você já viu esse termo vetorial escalar na física? Sim ou não? Quem me diz, quem me responde aí? Sim. Sim. Massa, por exemplo, quilo, né? É escalar. Eu estou com, sei lá, 75 quilos. Aí você fala assim, eu estou com 75 quilos para a direita, e mais 5 para a esquerda, e 2 quilos para baixo. Não tem isso, né? Quilo é quilo, é massa, é ali, ó. 10 quilos são 10 quilos. Agora, se a força que eu faço nos 10 quilos está para cima, está para baixo, é uma força gravitacional que puxa a massa para o centro da Terra, aí é outra história. Mas quilo é quilo, entendeu? Então, tem coisas que não tem direção, não tem sentido. É escalar, é quilo, por exemplo. E aqui é uma grandeza vetorial, tá? Beleza? Quer ir? Tranquilo? Isso eu quero mostrar aqui, então, para finalizar, a lei de Coulomb, para vocês sejam apresentados a essa expressão aqui de força elétrica em newtons. Como é que eu consigo calcular, então, a força elétrica já dessa atração e repulsão? Que a partir da próxima aula é só conta, né? Fica bonito a nossa aula. Vou calcular agora. Não adianta falar que vai se repelir, não adianta falar que vai se atrair, eu tenho que falar com quantos newtons, qual direção, qual sentido, né? E aí, para isso, olha que expressão simples. Q1, carga 1, carga 2, multiplicação das duas. O que é esse palitinho aqui, ó? Vocês sabem o que é isso? Quem sabe? Eu não tenho certeza, É mas para é módulo, não? Módulo. O que é módulo? Módulo é quando não importa o sinal. Não é assim? Positivo, mais 5 coulombs. Vai ficar aqui 5 coulombs. Aqui o Q2 é menos 8 coulombs. Eu vou entrar aqui, ó, o módulo de menos 8 é 8.
Então, o módulo, eu tiro o sinal. Não importa se é mais 8, menos 8, fica 8. Não me interessa saber o sinal. Então, quando eu uso o módulo, quando não me interessa saber, quando não é interessante saber o sinal naquele momento. Tá? Então, olha só, é a multiplicação das cargas dividido pela distância das duas ao quadrado vezes o K0, uma constante, que nós chamamos de constante eletrostática do vácuo. Misericórdia. O que é isso? Professor, Pode falar. mas não tem como calcular a carga elétrica em módulo também? Sim. A carga elétrica, normalmente, você calcula mais ou menos N vezes E, não é assim? Lembra da expressão do Q? Sim, sim. Q é mais ou menos N vezes E. Aí você pode chegar à conclusão que o seu objeto está com mais 5 microcoulombs, ou menos 8 microcoulombs, não é assim? Então você pode falar o seguinte, por exemplo, enunciado, eu tenho uma carga positiva com mais 5 microcoulombs, e vai ficar próximo a 1 metro de distância de uma carga negativa de menos 8 microcoulombs. Na hora de você calcular a força, você vai entrar aqui, ó, com módulo do Q1, módulo do Q2. Não interessa saber o sinal, porque depois eu vou ter que analisar a força. A análise quem faz é a gente. A gente vai fazer uma força de atração, de repulsão, baseada nos princípios que nós estudamos, e não no sinal das cargas elétricas. Consegue entender? Mais ou menos, né? Hã? Sim, deu para entender. Mas eu vou mostrar isso em exercícios, tá? Pode ficar tranquilo. Eu vou mostrar essa questão do módulo, da força, da análise de direção, sentido, porque às vezes a força elétrica aqui, eu vou chegar, esse aqui é a expressão, vou calcular a intensidade somente da força. Quantos newtons? Eu não vou calcular se é mais 5 newtons ou menos 5 newtons, entende? É a Lara que perguntou? Thaísa. Ô, Thaís, perdão. Eu não vou perguntar, eu não vou chegar à conclusão aqui na hora de resolver essa equação. Eu não vou chegar na conclusão que é mais 5 newtons ou que é menos 5 newtons. Não é isso que eu quero chegar. É 5 newtons. Mais ou menos, não importa. Eu vou fazer 5 newtons para cima ou 5 newtons para baixo. 5 newtons para a esquerda, 5 newtons para a direita. Isso eu posso falar. Mas eu não posso falar menos 5 newtons. Mais 5 newtons, entendeu? Por isso que eu uso o módulo. A força aqui sempre vai dar um valor positivo se eu usar o módulo. Aí eu vou falar, é 5 newtons para baixo, é 5 newtons para cima, é 5 newtons inclinado a 30 graus para cima. Entendeu? Joia? Joia. Então não tem aquela coisa de, por exemplo, se o valor está negativo, significa que está no sentido contrário. Só que aqui na força não vai ter. Porque aqui eu estou usando o módulo das cargas. Então aqui eu vou ter um valor positivo aqui sempre, porque é módulo, embaixo um valor positivo, porque está ao quadrado, e aqui o K0 sempre é positivo. Então, a força calculada, essa expressão, só me dá a intensidade, sempre a intensidade, nunca a direção, nunca o sentido. Entendeu? Essa é uma expressão, a lei de Coulomb, isso aqui é a lei de Coulomb, pessoal, que nada mais é do que o cálculo da força elétrica. A lei de Coulomb, ela só me dá o valor da intensidade. Ela não me diz direção, ela não me diz sentido. Então, ela não tem sinal. Ok? Joia? E aí tem o K0 aqui, ó. Esse K0 é o meio aonde essas cargas elétricas estão inseridas. Que meio é esse? É o vácuo? Se for o vácuo, a gente chama de K0. Constante eletrostática do vácuo. É o que nós mais vamos usar aí nos exercícios, tá? Constante aqui, ó, eletrostática do vácuo, K0. Vale quanto? 9 vezes 10 elevado a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Isso aqui é unidade. Olha que unidade maluca, né, do K0, né? Então, e é 9 vezes 10 elevado a mais 9. E isso aqui a gente vai acabar decorando. Os exercícios, na maior parte dos casos, a gente fornece esse valor, mas de tanto a gente usar, a gente acaba decorando também. Se for no vácuo, é 9 vezes 10 a nona. Se for no ar seco, é quase no vácuo, não muda. Se for no benzeno, que é um composto químico, é 2,3. No petróleo, no álcool, etanol, na água. Então, se essas cargas estiverem dentro de uma piscina, né? Olha que esse K0 mudou, é 1,1 vezes 10 a 8. Então, quer dizer, esse K0, pessoal, tem muito a ver com o meio. Eu estou no vácuo, eu estou num ambiente de ar seco, eu estou debaixo d'água, eu estou num líquido isolante de um transformador. A gente usa óleo para fazer isolação de transformador. Dentro do transformador costuma ser cheio de óleo, trafos maiores, né? E aí, como é que é o K0 dentro do óleo?
Então, muda, né? E o mais comum é no vácuo. Pode perguntar. Sempre vai ser K0 igual a 9, um número vezes 10 a um número aqui, e essa divisão depois? Sempre vai ter essa divisãozinha depois? Sempre vai vir o quê? Repete para mim, por favor. Sempre vai ter essa divisãozinha no final? Essa divisão aqui, entenda que isso daqui não é uma divisão, isso aqui é só uma unidade, como se fosse ampere, tá. como se fosse newtons, tá? É a unidade do K0. O K0, para você usar na expressão aqui, é só 9 vezes 10 a nona aqui, ó, direto. 9 vezes 10 a nona. A unidade você nem coloca, tá bom? Ah, tá. Já estava ficando até preocupado essa divisãozinha no final. Isso aqui não é uma equação, isso aqui é uma unidade. Olha que bacana. Mas por que a unidade é 2 assim? É porque se você fizer aqui, ó, fizer a composição, isola o K0 aqui. K0 vai ser Newton, metro quadrado sobe multiplicando, Coulomb ao quadrado, Coulomb vezes Coulomb é Coulomb ao quadrado, desce dividindo. K0 é uma constante, tá, pessoal? Uma constante que depende do meio. E aí não tem, não usaram o nome de nenhum cientista para batizar essa constante. É pejorativo isso. As constantes realmente não tem nome de cientista, não. Então, o que eles fizeram? Newton de um lado, o Newton aqui. Passa o d ao quadrado multiplicando, porque eu vou isolar o K0. D ao quadrado é metro ao quadrado, né? D é a distância, é metro ao quadrado, metro quadrado. Passa ele multiplicando. Q1 e Q2 passa dividindo. Eu vou isolar o K0. Se eu passar Q1 e Q2 dividindo, eu vou ter Coulomb vezes Coulomb. Então, é Coulomb ao quadrado. Então, Newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado, nada mais é do que você isolar o K0 aqui e passar o D multiplicando e o Q1 e Q2 dividindo. E pegar a unidade de cada um. Aí dá esse monstro aqui, ó. Né? É pura matemática e física, entendeu? E eu poderia pegar isso tudo aqui, Newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado, e falar que isso é Hugo. Homenagem ao nosso representante aí, ó. Então, o K0 seria 9 vezes 10 elevado à nona Hugos. Entendeu? Só que não quiseram fazer isso. Joia? Beleza? Conseguiram entender? Eu vou parar por aqui, porque senão já vai passar muito do nosso horário. Eu vou parar por aqui e na próxima aula nós vamos dar sequência. Ah, que legal, olha só. Só terminar com o momento Yoda, então, pode ser? Nosso amigo Yoda chega para mostrar. Eu vou falar melhor sobre o momento Yoda na próxima aula. Sobre a semelhança que tem da lei de Coulomb com a lei de Newton. São muito semelhantes, são caprichos da natureza, né? Um desenvolvido pelo Newton, e dá a entender que o Coulomb olhou de rabo de olho assim, a prova do Newton, né? E escreveu a força de Coulomb, da força elétrica, exatamente igual à força gravitacional, que foi deduzida por Newton. Né? São exatamente iguais, só que aqui é massa 1 do objeto 1, massa do objeto 2, a distância ao quadrado entre elas é exatamente igual. Aqui a constante gravitacional e aqui a constante do vácuo, né? Constante, eletrostática do meio. Aqui é a constante gravitacional da Terra, aqui é a constante eletrostática do meio. Q1, Q2, massa 1, massa 2, D ao quadrado, aqui é o mesmo D ao quadrado, ou seja, a natureza se comporta exatamente da mesma forma em relação à força gravitacional, da gravidade, e à força elétrica, exatamente da mesmíssima forma. É fantástico quando a gente vai descobrindo isso e dá a entender que realmente o Coulomb deu aquela colada, né, no Newton para desenvolver essa equação aqui. Muito legal, chega até a emocionar a gente, né? Ontem eu estava estudando física justamente, que tem essa coisa de Pism, eu estava estudando justamente essa constante da gravitação universal, aí eu vi que é exatamente a mesma fórmula, eu achei mesmo que tinha copiado um outro. E ela vale 677, é uma coisa assim, que vale essa constante gravitacional, eu esqueci um pouco as vírgulas dela. É mais ou menos isso. Então, olha só, isso serviu de meme para nós aqui na elétrica, né? O pessoal lá da mecânica fala que a gente copiou eles, né? A gente copiou o Newton nesse caso. Não sei como é que se deu esse desenvolvimento, né? Do estudo de Coulomb, mas o fato é que ele chegou na mesma conclusão, né, do Newton, que na verdade são forças que se comportam exatamente da mesma forma, mas com origens diferentes. Aqui é a gravidade e aqui é a eletricidade. Né? Isso é algo dentro do mesmo universo, com origens diferentes, mas que tem exatamente o mesmo comportamento. Fantástico. Muita ciência nos aproxima de Deus. A perfeição é algo incrível. Enfim, entenderam? Joia, pessoal. Vou parar por aqui, senão fica muito conteúdo. Agradeço a atenção de todos. Se tiver mais algum comentário, alguma dúvida, ainda temos algum tempo, tá? Já vou disponibilizar essa aula na internet.
Vou disponibilizar uma lista de exercícios que não é para entregar, só para vocês treinarem. Vai ter uma atividade avaliativa e o roteiro do trabalho. Semana recheada de trabalho para nós aí, tá? A lista de exercícios, repito, vocês não precisam me entregar. É para estudo de cada um, para vocês praticarem aí tudo que nós estamos falando aqui. Eu falo muito corrido, né? Vocês veem que eu falo aqui milhares de palavras por segundo. Então, vocês têm que praticar exercício, estudar, pegar o livro, qualquer livro, para poder aprender melhor. Ok? Joia, senhores. Obrigado pela atenção, então, de todos. Uma boa semana de estudos, né? Contem comigo, vamos em frente, fiquem na paz do Senhor Jesus. Valeu. Até a próxima. Até professor, a obrigado. próxima. Obrigado, professor. Falou. Valeu. Obrigado, pessoal. Até Obrigada mais. pela aula. Até a Boa próxima. semana. Valeu, até a próxima semana. Estaremos aí fortes, se Deus quiser. Tchau, professor. Obrigado. Valeu, eu que agradeço. Valeu, moçada. Fiquem com a aula do nosso amigo Alisson agora.